Capítulo 13. O esforço do descanso. A obra de Deus é toda feita pelo próprio Deus. Quando decidiu criar o homem, ele primeiro criou todas as coisas e depois plantou o jardim do Éden. Quando tudo já estava pronto, Adão foi criado. O trabalho já estava concluído e Deus já havia entrado no seu descanso. Só então o homem é convidado a participar da obra de Deus. Como Adão, nós apenas cultivamos o que Deus já plantou, apenas participamos do seu descanso. O homem foi criado no sexto dia. Isso indica que o primeiro dia do homem foi o sétimo de Deus, ou seja, o dia do descanso. Isso certamente aponta para o princípio espiritual de toda a obra de Deus em nós, depende de aprendermos a entrar no descanso. Quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e o conduziu para Canaã, ele fez questão de mencionar que o povo não precisava coisa alguma. Eles entrariam em casas que não haviam construído, poços que não haviam cavado e plantações que não haviam semeado. Eles participariam da bênção e da obra completa de Deus. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 ao 11. O mesmo princípio se aplica à obra de Cristo. Se Adão recebeu o jardim pronto e o povo de Israel herdou uma nação pronta, nós também recebemos uma salvação completa. Temos salvação quando descansamos no que Deus fez por meio de Cristo. A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação, e ela é recebida quando descansamos. Se é recebida assim, por que as outras bênçãos não seriam dadas de outra forma? Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Deus deseja que vivamos no descanso porque a fé é o descanso. O temor de não entrar no descanso. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 4. A Bíblia fala o tempo todo que não devemos temer. Essa foi a palavra para Josué. Por várias vezes o Senhor lhe disse: "Não temas, eu sou contigo." Essa foi a palavra proferida ao povo de Israel cada vez que enfrentavam seus inimigos. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15. E também foi a palavra de Jesus para seus discípulos. Mateus capítulo 14, versículo 27. A vontade de Deus é que lancemos fora todo o medo. Entretanto, existe uma coisa que o Senhor falou para temermos: o temor de não entrar no descanso. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter tido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: "Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso." Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse: "No tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera." Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 4. O motivo pelo qual podemos descansar é porque Deus conclui todas as suas obras desde a fundação do mundo. Einstein postulou que, se construímos uma máquina que viajasse na velocidade da luz, estaríamos fora do tempo. O tempo não existiria para nós. Se viajássemos na velocidade da luz pelo espaço, quando voltássemos, as pessoas teriam envelhecido, mas nós continuaríamos jovens. Isso acontece porque estaríamos em outra relação com o tempo contínuo. Deus, porém, não vive no tempo, pois Ele é a própria luz. Na verdade, Ele mesmo criou a luz e debaixo da luz todas as obras já foram concluídas. Quando entramos no descanso, quando dizemos que Deus é o nosso descanso, entramos numa área fora do tempo, entramos na dimensão do Espírito. Deus viu tudo o que era necessário para a sua vida e Ele determinou todas as coisas de que você precisaria antes de você existir. Tudo o que era necessário para a sua vida foi concluído muito antes de você nascer. Na verdade, o próprio Senhor Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Não podemos compreender isso com a mente, mas podemos entender com o coração.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Hebreus capítulo 4, versículo 3. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Precisamos caminhar na dimensão da obra que já foi terminada. Alguém pode me dizer: mas estou doente, o meu corpo dói. Todavia a palavra de Deus diz que sua obra de cura já foi completada. Mas estou tendo problemas com meus filhos, porém a palavra de Deus diz que devemos erguer as nossas mãos e nos fortalecer cantando louvores. A obra já está terminada e Deus deseja que você entre nesse descanso. No jardim do Getsêmani, Jesus seria crucificado algumas horas depois, mas ele orou dizendo a Deus que havia terminado a obra que viera fazer. João 17:4. Como ele podia dizer isso se ainda não havia morrido na cruz? Ele vivia na segurança da obra terminada. Esse é o motivo por que ele era tão tranquilo e descansado. Hoje, sempre que enfrento um problema, digo: a obra já está terminada. Eu posso entrar nesse descanso. A bênção do descanso. Hebreus capítulo 4, do versículo 5 ao 10. No Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar a repousar em pastos verdejantes e descansar junto das águas tranquilas. Assim, a primeira condição para termos a provisão de Deus é o descanso. O suprimento só flui quando descansamos em Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Salmo 23, versículo 1 ao 2. Podemos ver o mesmo princípio do Salmo 91. Todas as bênçãos que o salmista descreve estão disponíveis somente para aquele que está descansando na obra do Onipotente, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmos capítulo 91, versículo 1. O suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa no seu poder. Em Zacarias capítulo 4, o profeta teve uma visão em que tubos de ouro vertendo azeite dourado supriam o povo de Deus. Todo o azeite de ouro está fluindo sobre as diferentes áreas da nossa vida. O óleo de suprimento está constantemente fluindo e nunca cessa. Há óleo fluindo para a nossa vida financeira, familiar, espiritual e tudo mais. Entretanto, quando ficamos preocupados e ansiosos, fechamos a boca do tubo e cessamos o suprimento. Mas quando descansamos e relaxamos, liberamos o fluir da unção. Normalmente, as áreas em que temos problemas hoje são justamente aquelas às quais estávamos preocupados ontem. O poder de Deus é liberado quando entramos no descanso. O descanso é a expressão mais poderosa de fé, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em sossegardes e a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força não o quiseste. Isaías capítulo 30, versículo 15. A prosperidade e o sucesso vêm quando temos grandes ideias, e as novas ideias fluem quando estamos relaxados. A visão e o sonho se renovam quando entramos no descanso. Nunca pense, porém, que o descanso de Deus é o mesmo que passividade. Há uma grande diferença entre descanso e passividade. Podemos ver claramente isso em Êxodo capítulo 17. Essa é a diferença da luta do povo de Israel contra Amaleque. Amaleque veio guerrear contra Israel em Refitim. A palavra Refitim significa lugar de descanso. Amaleque sempre vem para lutar contra você no seu lugar de descanso. A palavra Amaleque vem de outra palavra hebraica, amal, que significa dor, fardo pesado e trabalho árduo. Veja que isso é exatamente o oposto de descanso. Deus disse que haveria guerra permanente contra Amaleque. Isso significa que essa é a única guerra para a qual somos chamados, a guerra do descanso. É a guerra para vencer a tentação de fazer as coisas em nossa própria força, sem depender do poder de Deus. Devemos sim lutar pelas almas dos homens, por nossa casa, família, filhos e cônjuges, mas essa luta precisa ser no descanso de quem sabe que a obra já foi completada.
Em Mateus capítulo 12, versículo 43, Jesus disse que, quando um demônio sai de uma pessoa, ele procura um lugar para descansar. Isso significa que o diabo não tem descanso e o seu alvo é fazer com que vivamos em preocupação, medo e angústia em todo o tempo. Mas, quando entramos no descanso, retiramos todo o espaço do diabo em nós. O inimigo não pode entrar onde existe descanso de Deus. O trabalho no descanso. Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao 13. A vontade de Deus é que experimentemos a bênção de Salomão. Davi, seu pai, havia subjugado todos os inimigos, por isso Salomão pôde desfrutar de descanso de todos os lados. Ele não tinha nenhum inimigo nem adversidade alguma. Esse é o descanso de Deus. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nenhum inimigo nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. 1 Reis capítulo 5, do versículo 4 ao 5. Por causa do descanso, ele pôde edificar uma casa para Deus. Creio que precisamos desfrutar da bênção de Salomão se desejamos edificar casa para Deus nesse tempo. O Senhor Jesus é o nosso Davi que já derrotou todos os nossos inimigos. Assim podemos desfrutar de descanso de todos os lados para podermos edificar com liberdade. Precisamos lutar para entrar no descanso de Deus. Lute contra a ansiedade e preocupação. Lute contra toda incredulidade, o que leva a perder a paz e o descanso. Viva esse maravilhoso paradoxo de se esforçar para descansar. O descanso será a sua força. Esse é o princípio do descanso. A obra de Deus já foi completada. Quando criou o homem, Deus colocou num jardim que já estava pronto. Quando levou o povo para Canaã, Deus o levou para cidades prontas. Cristo disse que está consumado. A obra de Deus está pronta. Nossa posição é permanecer na vitória que já nos foi conquistada. Precisamos constantemente aceitar o convite do Senhor e ir para Ele para achar descanso para a nossa alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30.